Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Welson. Essa é a nossa segunda aula da disciplina Política, Gestão e Avaliação do Ensino Superior. Na primeira aula nós falamos sobre a trajetória e expansão do ensino superior no Brasil. Falamos um pouco também sobre o censo do ensino superior. E nessa segunda aula nós falaremos sobre o sistema de avaliação do ensino superior e o problema de evasão que eu tinha falado na aula passada do ensino superior também. Dá uma olhadinha. Então, nós temos o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, chamado SINAES. Ele é um sistema que abriga várias avaliações, avaliação do aluno, da instituição, dos cursos. Então, o processo de avaliação leva em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente. Então, esse processo todo leva em consideração não só o eixo do ensino superior, que é ensino, pesquisa e extensão, mas qual a formação dos seus docentes, então qual a qualificação desses docentes, se ela é permanente, se ela é continuada, a gestão dessa instituição, qual a responsabilidade social dessa instituição, não apenas do ponto de vista da extensão, mas a responsabilidade social dela. Os SINAES reúnem informações do Exame Nacional de Desempenho do Estudante, o ENAD, e das avaliações institucionais dos cursos. As informações obtidas são utilizadas para orientação institucional de estabelecimentos de ensino superior e para embasar políticas públicas. É muito parecido com o que o censo faz, só que o censo faz um retrato de todos os números do ensino superior no Brasil, e o SINAES faz um retrato sobre as instituições e os seus discentes, seus alunos. Então, quando o sistema faz isso, ele faz do ponto de vista mais direcionado e essas políticas públicas são mais específicas, né? Os dados também são úteis para a sociedade, especialmente aos estudantes, como referência quanto às condições de cursos e instituições. Por exemplo, várias instituições, quando sejam elas públicas ou privadas, quando vão fazer comercial, vão apresentar os seus cursos, eles colocam lá, curso nota 5, curso nota 4, porque a nota máxima vai de 1 a 5, e aí eles colocam lá que falam dos seus cursos e logo falam das notas atribuídas a esses cursos, que servem como parâmetros para identificar a qualidade do curso. Os processos avaliativos dos SINAES são coordenados e supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, que é o CONAS. A operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP. Então, esse panorama que eu estou mostrando para vocês é para que vocês tenham ideia, docentes do ensino superior que serão, tenham ideia de como nós somos avaliados do ponto de vista institucional, quais os dados que requerem da gente, para quando você estiver passando por uma avaliação dessa, você ter noção do que vai ser cobrado, né? Por exemplo, na instituição pública na qual eu trabalho, a gente passa por isso de forma recorrente, né? Nós temos 5 cursos superiores, a gente passa por isso, assim, nesse ano a gente já passou por 2 avaliações dessas, e a gente sempre fica olhando esses pontos, né? Claro que cada setor vai cuidar da sua exigência ali, mas a instituição como um todo, ela fica olhando para saber se realmente condiz com a nota que nós estamos pleiteando, né? Então, às vezes, a instituição está, do ponto de vista de responsabilidade social, nós estamos muito aquém do desejado. Então a gente tenta melhorar para atender ao público e ao mesmo tempo atender uma demanda que é institucional. O ENAD, dentro desse ciclo de avaliações, o ENAD tem uma importância muito grande, porque é a parte que entende-se que seja o resultado do ensino. De nada adianta eu ter professores bem qualificados, doutores e mestres e tudo, e eu não ter como resultado disso uma aprendizagem significativa. E o ENAD tenta identificar isso através das suas avaliações. O ENAD é uma prova do governo federal que avalia o desempenho dos estudantes de cursos de graduação
bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia. O exame é aplicado aos estudantes que estão concluindo o curso. O ciclo avaliativo do ENAD define as áreas de conhecimento que terão os cursos avaliados a cada ano. A cada ano, o ENAD ele divulga quais as áreas de curso que vão ser avaliadas. As áreas têm seus estudantes concluintes avaliados de 3 em 3 anos. Quem vai se formar nos cursos das áreas avaliadas precisa participar da prova e responder ao questionário do estudante para colar o grau. Os resultados das provas e as respostas ao questionário são importantes para os indicadores de qualidade da educação superior no Brasil. Um dado importante sobre o item anterior a esse é que as pessoas confundem que se você não passar no ENAD, você não cola grau. Não é isso, não existe passar no ENAD. O ENAD é uma aferição para políticas públicas. Mas se você não responder ao questionário que tem lá no ENAD, e não é responder certo, é não responder lá o questionário, falando sobre a sua vida acadêmica e tudo mais. Se você não responder, você não cola grau. Os cursos de instituições de educação superior recebem notas de 1 a 5, né? É a nota que é atribuída. Então, se você tem um curso de 4 a 5, é um curso ótimo. 3 é um curso bom, mas que precisa melhorar. 2 é um curso que tem ali problemas seríssimos de estrutura. Então, acesso e permanência no ensino superior, eu trouxe isso para vocês aqui no final, para que a gente entenda que o objetivo desse processo de avaliação, gerenciamento e política, o objetivo principal, ele não é buscar números, o objetivo principal é resolver problemas. Os números, eles são uma fotografia daquilo que está acontecendo ali. E eu preciso resolver aquele problema através de políticas de intervenção. E essas políticas são macro, micro, de curta, longo e médio prazo, né? São políticas diferentes. Cabe à instituição, cabe ao governo, cabe a todas as partes envolvidas. Então, essas avaliações servem para aferir uma nota, mas principalmente para uma tomada de atitude depois. Então, formas de ingresso que nós temos no ensino superior, nós temos e agora voltando com força total, o vestibular, o antigo vestibular, que é uma prova que se faz em determinadas disciplinas, para determinados cursos em determinadas universidades. É o vestibular. É o mais tradicional que temos. E a partir do Enem, nós temos todo um sistema funcionando em torno do Enem. Nós temos o Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU. Você pega a sua nota do Enem, submete nesse sistema, você escolhe lá 2 cursos, e aí você, se não for chamado para um, vai ser chamado para o outro. Se não for chamado para nenhum dos 2, fica numa fila de espera, tudo mais. Tem um programa de universidade para todos, que é o ProUni. Nesse você consegue estudar numa particular, se você atender às exigências, numa particular, uma bolsa de 50% ou de 100%. Tem o Fundo de Financiamento Estudantil, que é o FIES, que é o mais famoso aí, que é o empréstimo para que você estude, você pague praticamente sem juros, em mais tempo, né? Numa particular também. Então, são as formas de entrar no ensino superior. Tudo bem. Isso nós temos muitas, né? Nós temos várias formas de acesso ao ensino superior. Hoje, muito mais democratizada, muito mais acessível. Só que a permanência, como é que fica? Nossa permanência no ensino superior, a permanência daquele mais pobre, daquele que tem mais dificuldade, como é que fica? Nós temos uma evasão absurda. Nós temos números de evasão de países do norte da África, né, de países paupérrimos, que o Brasil, graças a Deus, não é mais, mas ainda nós temos números muito sérios. Nós temos um Brasil empobrecido, mas nós não somos pobres. Tá bom? Nós somos um país riquíssimo, nós temos um país rico de estrutura, nós somos um país rico de matéria-prima, nós somos um país rico culturalmente. Então, essa riqueza deveria
ser traduzida em números educacionais, que não são. Essa riqueza não é traduzida em números quando eu levo para a educação. E aí precisamos fazer algo. Por exemplo, um dos motivos que faz alguém se evadir é por falta de emprego. Mas vem cá, por que nós não temos bolsas no ensino superior também que garanta essa pessoa fazer o ensino superior? Temos que pensar isso, né? Nós temos problemas sérios com relação a isso. Então, é um país empobrecido, mas que é rico. E precisa dividir essa riqueza com aquele que mais necessita, né? Então, como eu garanto a permanência dessas pessoas no ensino superior? É um desafio, né? Identificando a evasão. As causas mais comuns da evasão no sistema de ensino superior, público e privado, elas são relacionadas à primeira, baixa qualidade da educação básica brasileira, né? Nós temos a educação básica brasileira muito ruim, seja na particular, média, seja na pública. Nós temos índices muito baixos com relação à qualidade de ensino na educação básica, principalmente no ensino médio, que é a última etapa para que você chegue no ensino superior. Então, nós temos alunos que não sabem interpretar textos, nós temos alunos que não sabem ler direito, que não têm noções básicas de matemática, de física, e que entram no ensino superior, o professor achando que ele já sabe daquilo. É um problema. Então, nós temos uma baixa qualidade da educação básica brasileira. Segundo, limitação das políticas de financiamento ao estudante, que são as bolsas, que eu falei agora há pouco. É um problema seríssimo dessa limitação das políticas de financiamento. Terceiro aqui, escolha precoce da especialidade profissional, dificuldade de mobilidade estudantil, tá bom? Então, nós temos ainda poucos estudantes que passam por essa escolha, né, a sua parte vocacional, e nós temos a dificuldade do aluno, do estudante, se movimentar entre os cursos. Né? Eu não gosto disso e eu vou fazer aquilo, eu não me dei bem aqui, eu vou para ali. Essa mobilidade ainda é muito dificultada. Rigidez do arcabouço legal e das exigências para autorização e reconhecimento de cursos. Falta de pressão para combater a evasão, enorme quantidade de docentes despreparados para o ensino e para lidar com o discente real. Nós temos uma formação no Brasil, isso é, formação a nível superior e básico também, para professores. Nós temos um aluno ideal, que você vê na universidade, o professor falando, quando acontecer isso, fala aquilo, tal. E nós temos um aluno, um discente real, aquele que realmente existe. E que, quando nós chegamos na universidade, por exemplo, aqui nesse caso, nós tomamos um susto porque a gente acha que alguém, quando está na universidade, é alguém que está querendo estar ali, por vontade própria, com sede de estudos e tudo mais. E não, na maioria das vezes, não é essa a realidade. A realidade é outra. Alunos com preguiça, com dificuldades seríssimas de aprendizagem, com nível intelectual ainda do 7º ano. Assim, vários problemas que você precisa lidar com eles sem fugir do objetivo principal do ensino superior. Então aí temos um problema enorme. E aí quando eu tenho professores que não são preparados para lidar com esse aluno real, qual é a coisa mais fácil a fazer diante de um problema? Desistir dele. A coisa mais fácil. É a coisa mais rápida quando você encontra um problema que você tem a opção de desistir dele, você desiste. E você não enfrenta o problema. E aí a maioria desses alunos, eles são um problema para o professor. E que o professor tem a opção de desistir, né? Principalmente quando é do ensino superior público. Ele desiste e diz, olha, a universidade realmente é para poucos, você não está preparado para a universidade, tchau, e acabou, né? Então, isso gera uma evasão enorme que nós precisamos identificar como resolver isso.
né? E aí, como resolver? Trabalhando a evasão. Primeiro ponto que a gente poderia trabalhar: a criação e aplicação de um questionário online a ser respondido pelo discente evadido. Tal questionário vai se basear em uma escala de motivos para a evasão do ensino superior. Tal escala apresenta 7 motivos, sendo eles: motivos institucionais, motivos pessoais, motivos relacionados à falta de suporte, motivos relacionados à carreira, motivos relacionados ao desempenho acadêmico, motivos interpessoais. Então, diante desses motivos, nós recomenda-se a criação de um grupo de trabalho que seja formado pelos coordenadores de cursos, coordenador acadêmico, serviços sociais e representantes discentes dos respectivos cursos existentes na universidade. A aproximação da realidade do alunado permite identificar com maior precocidade e lançar mão de estratégias compartilhadas que previnam o abandono do discente. Então, nós criaríamos um grupo. Diante dessas informações, nós íamos tentar prevenir, tentar trabalhar desde a acolhida com esses alunos, né? Educação básica e a evasão no ensino superior. O que isso tem de relação? O que está aí interrelacionado nessas partes? Pela primeira vez, em 2015, o Censo da Educação Superior traçou um perfil dos estudantes ao longo da graduação, considerando as taxas de permanência, conclusão e desistência. Em 2015 foi o recorte que foi feito. Os dados relativos ao ano de 2015, divulgados pelo Instituto, o INEP, revelaram um acréscimo desordenado na taxa de desistência do curso de ingresso, na avaliação da trajetória dos anos entre 2010 e 2014. Em 2010, 11% dos alunos abandonaram o curso para o qual foram admitidos. Em 2014, esse número chegou a 49%. O que aconteceu aí de 2010 a 2014? Este censo da educação superior reforçou a tese de que há uma necessidade muito grande de reforma do ensino médio no Brasil. Uma das causas que nós identificamos aí é que houve um aumento na oferta nesse período do ensino superior para pessoas que estavam saindo da educação básica de péssima qualidade. Essas pessoas conseguiram entrar no ensino superior porque o acesso foi facilitado através do Enem, ProUni, FIES, que eu falei agora há pouco. Esse acesso foi facilitado, só que foi facilitado a pessoas que estavam saindo da educação básica de péssima qualidade. E chegaram nas universidades e encontraram professores, como eu falei agora há pouco, não estavam preparados para esse tipo de aluno, para esse novo aluno. Estavam preparados para aquele aluno que eles tinham sido. Eles tinham sido alunos que fizeram a educação básica bem melhor do que esses que fizeram para que entraram a partir de 2010. Eu não estou aqui dizendo que o ensino superior tem que ser elitizado para uma classe apenas. Não, eu estou dizendo que será que não seria mais interessante investirmos na educação básica para nós termos um ensino superior melhor? Ah, professor, mas isso vai demorar. Mas nós estamos falando de 2010 para cá. Já estamos com 12 anos. Deveríamos ter feito alguma coisa para hoje estarmos em outra situação, mas continuamos na mesma. Criamos formas de acesso, cotas, bolsa, que eu sou a favor de tudo isso, mas não melhoramos quem acessa. Nós deixamos do mesmo jeito, e a universidade que se vire, né? Então nós temos um problema seríssimo aí de evasão, um deles por conta da falta de adaptação ao ensino superior daqueles que vieram da educação básica ruim. A mudança proposta pela medida provisória de 2016 terá um impacto direto nos indicadores do ensino superior, garantiu o ministro, na época, o Mendonça Filho, que era o ministro do Temer. Ele achava que esse dado de um péssimo ensino médio ser o responsável pelos alunos do ensino superior se evadirem, um dos maiores responsáveis, seria resolvido com o novo ensino médio. Criação de itinerários formativos, eu
o aluno identificava logo o que ele queria ser no ensino médio e ele era direcionado para a universidade, era mais difícil de ele se evadir. Ainda estamos no processo de adaptação do novo ensino médio, não temos ainda dados reais para falar sobre isso, mas o problema ainda existe e muito. Segundo ele, a ausência de orientação vocacional durante o ensino médio é um dos agravantes. Aí onde está? É um dos agravantes, não é o maior. O maior ainda continua sendo a falta de financiamento através de bolsas e a falta de uma educação básica de qualidade. O Brasil tem apenas 8% dos alunos do ensino médio em programas vocacionais. A falta de orientação contribui para que haja uma desistência significativa dos jovens que ingressam no nível superior, disse o ministro na ocasião. E aí a pergunta que fica, que eu deixo para vocês no final dessa disciplina, é: a falta de educação básica de qualidade não seria a causa principal desse problema? É uma pergunta retórica, que sim, seria. Seria a falta de educação básica. Mas enquanto não melhoramos a educação básica, o que devemos fazer? Essas perguntas todas eu faço para vocês na avaliação, e que nós já discutimos aqui. Nós temos várias coisas a fazer, por exemplo, formar melhor o professor do ensino superior, investir na educação básica, mas aí já é a longo prazo, né? É o mais importante a longo prazo. Melhorar esses programas vocacionais, melhorar o itinerário formativo do ensino médio, para que o aluno reconheça logo o que ele quer ser quando sair do ensino superior. Então, tudo isso, por exemplo, melhorar na acolhida dos alunos, né, quando no ensino superior, para que seja identificado rapidamente qual o desejo dele ali, quais são as suas dificuldades, para que sejam trabalhadas essas dificuldades já no primeiro semestre, que é onde tem o maior número de evasão, né? Então, tudo isso é importante para se combater esse problema, que é um problema de gerenciamento, política e avaliação do ensino superior, que é a nossa disciplina. Tudo bem? Muito obrigado, e obrigado pela atenção até agora, e até a próxima, se Deus quiser.